a gente tem um conceito, uma técnica que se chama gatilhos mentais. Gatilhos mentais é qualquer palavra, fala, gesto ou atitude que dispara no outro, tá? Uma influência para que algo seja feito. E os gatilhos mentais, que eu chamo de elementos persuasivos, porque eu fiz uma alusão, um paralelo à tabela periódica, esses gatilhos mentais, que são elementos persuasivos, eles são infalíveis porque eles fazem parte da forma como o ser humano funciona. Todos nós já usamos gatilhos mentais. Só que muitos de nós não compreendemos alguns desses gatilhos e esses mecanismos, então a gente usa de uma forma mais intuitiva. Quando você compreende, você passa a usar de uma forma mais direcionada, de uma forma mais inteligente, estratégica, consciente. Então, persuadir é influenciar o outro positivamente para um determinado ponto de vista. Quais são os principais gatilhos mentais, os principais elementos persuasivos? Eu inseri eles dentro de uma tabela periódica, para a gente fazer essa metáfora, porque a metáfora é o lúdico, e o lúdico, ele conecta mais com a nossa memória de longa duração. Na tabela periódica da química, nós temos os elementos geram moléculas, e essas moléculas fazem parte de tudo. Então, o paralelo que eu faço é que você pode juntar elementos persuasivos que vão resultar em persuasão. O que é persuasão? A habilidade de influenciar uma pessoa ou um grupo de pessoas para um determinado ponto de vista, que pode ser o ponto de vista de que vale a pena investir tempo, dinheiro e confiança no seu produto e no seu serviço. O que eu percebo claramente atualmente? Que os negócios digitais, os empreendedores digitais, eles compreendem e usam muito bem os elementos persuasivos. Mas as empresas mais tradicionais, elas ainda estão deixando muito dinheiro na mesa, muita conversão na mesa, por não utilizarem esses elementos persuasivos. E usar esses elementos persuasivos é muito positivo, inclusive para o cliente. Por quê? Porque para usar os elementos persuasivos, você tem que assumir a perspectiva do cliente e fazer coisas que fazem sentido para ele. E vamos à tabela periódica da persuasão. Tá? O primeiro elemento que eu quero trazer para vocês aqui é o CU, tá? O CU de curiosidade. Gente, não é cu, é curiosidade. A curiosidade, ela abre uma retenção no cérebro da pessoa. A curiosidade cria uma influência. Quer ver? Vou te influenciar agora. Gente, a última aula tem uma surpresa. A última aula tem algo que a gente vai viver com intensidade. A última aula tem elementos muito especiais e vocês sabem que eu tenho o compromisso de entregar mais que o esperado. Se eu fosse você, eu ficaria bem curioso para a última aula. É verdade que eu estou falando, viu? Não estou falando só para exemplificar a curiosidade, não. Então, não perca, por favor, ó, caixa alta, por favor, pelo amor da Nossa Senhora dos Empresários, não perca a próxima aula. Um outro elemento eu já ilustrei para vocês é o lúdico. Então, eu estou trabalhando a tabela periódica da persuasão, porque usando essa metáfora, esse lúdico, esse paralelo, eu vou influenciar a sua memória de longa duração. Eu vou influenciar para que haja uma maior retenção na sua memória disso aqui que a gente está trabalhando e é tão poderoso para marketing, vendas e liderança. Novidade. Já percebeu que a Apple lança um novo iPhone
Todo ano? Todo ano. Todo ano, setembro, novo iPhone. Já percebeu que as montadoras vão mexendo nos carros? Faz só um facelift, é sacanagem, né? Só dá aquela mudadinha no design do carro, deprecia o carro, mas cria novidade. Gente, a indústria de cosméticos, a indústria da beleza, usa e abusa da novidade. De repente é o shampoo com ervas da Amazônia. E de repente é o shampoo com nozes plantadas na Tasmânia, que não sei o que e tal, com nutrientes e vitaminas, superpowers. Novidade. De repente a pasta de dente que agora tem cristais isolantes com isofórmicos que são nitrogenados, que penetram no seu dente e dão uma clareza, um brilhar espetacular como você nunca viu. Claro que, gente, eu estou extremizando aqui, eu estou exagerando propositalmente para ilustrar e mostrar que isso é usado e abusado no mercado. Novidade. Analogia é um dos gatilhos mentais mais poderosos que existem. É muito forte para tratar objeção. É muito forte para mostrar o diferencial do teu produto, para explicar o que a sua empresa faz. Às vezes o teu serviço é complexo, é não sei o quê. Muitas vezes eu tenho pouco tempo para explicar para um empresário. Ele fala assim para mim, mas o que é o acelerador empresarial? E aí eu falo, olha só, o dentista não faz uma faculdade, o pedagogo não faz uma faculdade, toda profissão não faz uma faculdade? Faz, então, o empresário é uma profissão e o acelerador empresarial é a faculdade do empresário. Você aprende todo o necessário para criar resultado. Só que não é uma faculdade tradicional, porque os conteúdos lá são prático, aplicáveis e relevantes para você usar na sua pequena ou média empresa. É a faculdade do pequeno e médio empresário. Usei uma analogia para explicar de uma maneira encantadora, impactante, tangível, concreto, o que é o acelerador empresarial em poucos segundos. Use o gatilho mental na medida certa. Porque se você não usar na medida certa, nem mais nem menos, sabe o que vai acontecer? Não vai funcionar. Você precisa saber que na cabeça das pessoas, aqui, tem um detector de balela, tem um balelômetro. Então, se você começa a colocar gatilho mental demais, se você enfeita o pavão demais, se você adjetiva demais, se você, começa a empilhar gatilho demais, o que acontece? O balelômetro vai ligando. Se o balelômetro ligar muito, sabe o que acontece? Sobra uma parede, um filtro, onde a sua comunicação não vai ter mais impacto. Como que eu uso os elementos persuasivos, os gatilhos mentais? Na minha comunicação. Seja no meu site, seja no meu folder, seja na minha proposta comercial, seja no e-mail que eu estou redigindo. Uso com os meus fornecedores, uso com os meus filhos. Persuasão é sinônimo de comunicação. Comunicação e persuasão permeia o nosso dia a dia o tempo todo. Muita gente quer o quê? Quer o gatilho mental escrito para a sua empresa. Você tem que compreender o fundamento. Vou usar uma analogia. Sabe como que um jogador de xadrez se torna o melhor jogador de xadrez do mundo? Ele entende os fundamentos. Com base no fundamento, ele toma a decisão de cada jogada.